mais um episódio do Mundo da Lua. Estou aqui com os meus amigos de bastidores, né? O Thiago Rosa e o Thiago Scala. Hoje Sem cabelo, mas eu. É, verdade, o Thiago... Membro novo do clube. É. O Thiago Scala raspou a cabeça para esse episódio. Resolvi meu problema com a calvície, cara. Isso resolve mesmo o problema. Seguinte, o tema de hoje é empreendedorismo. Que bacana, né? Excelente. Tá na moda esse assunto, hein? Justamente. O pessoal querendo empreender, todo mundo começando, desde os jovens até os quarentões aí, todo mundo começando uma jornada de empreendedorismo. Eu acho que vai ser bom falar com o Marcelo aí, dar umas dicas. Justamente. Ver como começar. Inclusive, hoje nós temos um convidado, Marcelo Isidoro. Marcelo Isidoro é o CEO da Mobit Soluções, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Isso aí. Não é muito cotidiano de dar entrevistas assim, de estar falando sobre, mas vou tentar dar meu máximo aí de conteúdo para vocês. Legal, bacana. Mais de 15 anos trabalhando com telecom, né? Você é pós-graduado em Engenharia de Telecomunicações, formado aí pelo Mackenzie, né? E é um empreendedor. Muito bom a gente ter um empreendedor nesse papo, né? Justamente para a gente aprofundar o conhecimento. Obviamente que quando a gente fala de empreendedorismo, não tem como a gente esquecer do recente momento que o Brasil enfrentou, né, com a pandemia. Na verdade, não, o Brasil e o mundo, né? Acho que muitas pessoas tiveram que empreender justamente para sair desse cenário de dificuldade e escassez que a gente passou, né? Muitas empresas passaram por layoffs e tudo mais, né? E aí a gente viu muitos empreendedores nascendo, né? E, inclusive, eu empreendi, né? Dentro desse período. Fazia ali as minhas vendas online, né? Com os meus produtos. Foi algo que eu acabei fazendo para entender até o comportamento do negócio, de tentar vender online, de tentar fazer algumas alternativas ali para uma renda extra. Mas conte um pouquinho, Thiago Scala, qual que foi a sua experiência com o empreendedorismo? Qual que foi a sua experiência com esse cenário aí de layoffs, né? Essa dificuldade que a gente teve nos últimos anos. Antes da gente começar o papo com o Marcelo. Ah, legal. A minha parte com empreendedorismo, eu tive um momento de pré-pandemia de fazer mentoria para startups. Então, eu estava dentro de um grupo, dentro de uma aceleradora de startups, e lá era um pool de startups de uma universidade. E aí, todas as vezes, era meio que um trade-off, uma troca, né? Eu estava dentro deste lugar, podendo usar dessa infraestrutura para o meu escritório, e em troca eu tinha que fazer mentoria para os alunos que queriam começar um novo negócio. Então, era muito comum um aluno de administração vir com uma ideia junto com alguns amigos e sentar para conversar, né? Então, teve muito disso pré-pandemia. Eu estava tocando uma consultoria de transformação digital nessa época. Quando entrou a pandemia, eu senti muito na pele essa coisa que você falou de, fui demitido, e agora? Eu tenho que colocar comida na mesa, né? O pessoal com quem eu tinha convívio passou muito por isso. E aí, eu comecei a dar aulas de empreendedorismo. Olha que legal. De maneira social, sabe? Como uma ação social. Uma ação assim, beneficente ali. Exato, né? Então, a gente se juntou, a turma toda numa igreja, e começamos a convidar o público que queria saber o que era empreender. Então, juntou eu e mais alguns amigos e contatos que a gente fez durante esse período para abordar vários temas do empreendedorismo. E foi muito legal essa experiência. A pandemia foi um momento muito forte de transição, né? Acho que todas aquelas pessoas que trabalhavam ali no varejo, no meio físico, nos shoppings, no B2C, para esse pessoal foi muito sofrido, né? Tudo fechado, né? Fechou mas tudo. É muito incomum a gente ter anjos, né? Alguém que vai lá e se dispõe a poder ensinar alguém a empreender. Porque eu acho que uma grande parte dos empreendedores do Brasil tende a iniciar seus negócios sem uma instrução, né? Assim, eles vão começando, vão crescendo, né? E vão criando a experiência dentro dessa jornada, né? E eu acho que é um bom início para a gente tirar essas dúvidas com alguém que começou a empreender, né? Criou uma empresa, a Mobit Soluções, né, Marcelo? Sim. Então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, né? Agora com um pouco mais de detalhe, contasse um pouquinho da tua jornada aí até chegar a Mobit Soluções. Eu comecei a minha carreira há
20 anos atrás, não como um empreendedor, mas sim como um colaborador, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, comecei a trabalhar com tecnologia, sempre fui nerd ali de informática. Então, Desenvolvimento, não? mais relacionado à infra, né? Então, a minha formação é de processamento de dados, depois fiz tecnologia em redes, e aí trabalhei durante 10 anos ali com tecnologia, com TI em si, né? Então você pegou aquela fase dos anos 2000, 2007, toda aquela implementação de infraestrutura de telecom pelo país que estava forte. Exato. A gente Colocando o Cisco para todo lado aí, que era Isso, exatamente. Inclusive, Marcelo, a gente estava falando no último episódio sobre essa posição, né? O analista de dados, o analista de infraestrutura, era a mesma posição, né? Quando a gente tinha uma pessoa que exercia uma função em infra, ele fazia telecom, infra, ele fazia, às vezes, administração de rede. Administração de redes. Exato, Então, era um profissional que acabava fazendo muitas coisas dentro da área. O mundo era né? dividido em dois, né? Era o full stack da época, né? Era full stack. Hoje é o nome, né? Full stack, né? Isso. Exatamente. Então, comecei a trabalhar com tecnologia durante 10 anos e aí eu comecei a me envolver um pouco mais com telecomunicações. Tinha amigos que trabalhavam com isso. E aí eu tinha, além das faculdades que eu tinha relacionado, então por isso que eu comento que eu era um pouco nerd ali, apesar de, no passado, gostava bastante de festa, enfim, mas eu conseguia conciliar bastante ali algo de acadêmico com o meu trabalho, com a vida pessoal. E aí, depois de um tempo trabalhando ali com a parte de tecnologia, comecei a ter umas amizades, e essas amizades trabalhavam com telecomunicações. Comecei a me envolver com amizades que me levaram para isso. Uhum. E outro... Cara, todo dia nós vemos vídeos... empreendedorismo, acho que no todo, né? Sim. Eu acho que o que te leva a empreender ou que te leva a crescer na vida, evoluir em qualquer coisa, são os relacionamentos que você tem. São as relações que você tem, né? As relações que você constrói, né? Exato. Né? E aí, nessa relação de amizade, haviam pessoas que trabalhavam com telecomunicações. E aí eu comecei a aprender um pouco mais. E aí foi quando eu entrei para fazer a pós em engenharia de telecomunicações. E aí eu percebi que era ali que eu queria atuar, né? Além disso... Mas foi daí que nasceu a ideia da Mobit? Não. Ainda foi bem antes. Eu nem imaginava ainda em empreender, né? Eu atuava somente ali com tecnologia, a parte de infra, só como colaborador, ainda nada relacionado, né? Depois disso, quando eu comecei a fazer a faculdade de engenharia de telecomunicações, houve uma oportunidade, uma empresa. E aí entrei nessa empresa, comecei a atuar também como colaborador. Dali eu comecei a enxergar algumas situações em mim que me levava ao empreendedorismo, né? Então, nesse meio tempo, onde eu migrei de carreira, né? Porque eu entrei na faculdade, logo na sequência, nessa relação de amizades, inclusive, aí eu entrei numa outra empresa, trabalhando focado ali em telecomunicações. E aí eu comecei a entender que eu tinha um lado ali mais relacionado a empreender. Tem pessoas que nascem com o dom, por exemplo. Eu quero ser um líder de uma empresa, né? Eu quero ser um executivo, eu tenho o dom de construir negócios, né? O que você acha que foi teu caminho, assim, né? Foi o lance do dinheiro? Foi o lance da liderança? Tem dois tipos de Sim. empreendedorismo. Empreendedorismo por necessidade, Sim. que é aquele que você não tem demanda de trabalho, então você precisa começar a empreender de qualquer forma. E o empreendedorismo por oportunidade, que é quando você enxerga um nicho de mercado, entende que você tem um produto, uma mão de obra, um serviço viável para aquilo e você estrutura para atacar. Como foi seu início? Até então, naquele momento ali, eu me identificava como um possível empreendedor por algumas situações que acontecia, como por exemplo, como eu estava trabalhando, veio um amigo, um outro de uma outra relação, ele montou um site de bolsas femininas e ele falou, cara, eu vejo que você é desenrolado, que você conversa com as pessoas, que você pega uma coisa aqui, faz ali, resolve, que você consegue liderar ali. E aí eu queria empreender, e aí você não quer ser meu sócio, enfim. E aí eu falei, cara, filho de empregada doméstica, pai caminhoneiro, família não tinha nenhum empreendedor nem nada, então eu não tinha cabeça de empreendedor mesmo. E aí quando eu olhei aquilo, era uma oportunidade, eu comecei a me interessar um pouco mais. Falei, cara, eu vou aceitar o desafio.
E aí eu entrei como sócio, né? Então eu trabalhava durante o dia e à noite atuava junto com ele ali. E aí foi onde eu comecei a ter pequenas situações relacionadas ao empreendedorismo, né? Só que essa jornada que eu tinha durante o trabalho e à noite, ela começou a ficar muito cansativa ali, né? Eu acreditava naquele negócio, mas era uma coisa que eu olhava e falava assim, cara, será, né? Eu vou tentar aqui. Até então, nada ainda tinha despertado, né? Só que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, tinha algo desse do site feminino, ou quando alguém me trazia uma oportunidade, eu conseguia desenvolver ou ajudar. Então, eu estava sempre ajudando as pessoas relacionado àquilo, mas para mim mesmo, ainda nada. E aí eu comecei a entender, foi aí quando eu despertei algo relacionado a será que eu consigo fazer isso? Porque eu trabalhava numa empresa onde a gente era uma prestadora de serviços, né? Que era de telecomunicações, que é igual o segmento da Mobit. E eu trabalhava numa empresa onde atendiam vários clientes. Era um negócio muito bom mesmo, que era bem rentável. Só que tinha muitas situações ali que eu ficava travado. Eu queria fazer para o meu cliente, mas eu era um empregado, eu não tinha tanta autonomia assim para fazer. Mudar algum processo, ou levar algum negócio, né? Ou verticalizar algum outro tipo de produto que eu poderia oferecer ali para o cliente. Não, ela era amarrada ali. E aí foi quando juntei com uma outra pessoa que também atuava lá. Eu falei, cara, e se a gente sair dessa empresa e a gente trabalhar como autônomo? A gente pega alguns clientes, fecha um contrato como de serviços mesmo e a gente começa a fazer algo semelhante, mas aqui acho que a gente vai ganhar um pouco mais do que a gente está ganhando aqui. E aí você estava com quantos anos? Eu tinha basicamente 26 anos nessa época. 26 para 27 Muito perto da anos. idade da Bolsa, então. Sim, mesmo sim. Foi bem rápido, então. Foi bem rápido. Mas aí nasce a Mobit? Não, ainda não. A Mobit nasceu em 2017. 2017. 2017. Mas a experiência da bolsa, da loja de bolsas, né? Pela venda do e-commerce, né? Acredito que seja e-commerce. Ela foi uma experiência que levou você a fazer um trampolim dessa oportunidade. Por exemplo, eu tive boas experiências na minha primeira relação com o empreendedorismo, né? Tirei as minhas lições aprendidas daqui. E aí eu queria até que você compartilhasse com a gente o que você tirou de bom e o que você aprendeu ali, né, com essa experiência, até para a gente entender o que te serviu, né, para o próximo passo, né? Aproveita e emenda uma resposta aí também, porque você falou que você estava com 26 anos, mais ou menos, quando começou na história da Bolsa. Exato. E depois 26 também, então, ou seja, qual foi o timing aqui? A Bolsa foi muito rápido ali, ela levou poucos meses ali, né? Então, eu percebi que não ia rolar. Logo 6 a 8 meses depois, estava me consumindo muito. Entendi. Eu precisava entregar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, tinha que fazer E era um trabalho mais noturno. O meu sócio, na época, também era a mesma coisa. Ele trabalhava durante o dia e, à noite, tinha que entregar. A gente falou, cara, acho que não vai rolar. Vamos pegar isso aqui, vamos vender ali. Vocês compravam e revendiam. E revendia, exatamente. A gente montou um site, ficou bem estruturado, bem legal, mas a gente ainda... não entendia onde a gente tinha colocado os pés. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu fui tomando iniciativas que eu ainda não tinha ideia do meu potencial, né? E aí eu continuei atuando ali como empregado durante alguns anos, eu fiquei nessa empresa, porém, eu tive uma outra iniciativa, que foi essa que eu comentei com vocês, de chegar num amigo que trabalhava junto e falar, cara, vamos montar? E a gente montou, foi o meu primeiro CNPJ, né? E aí a gente começou atuando mesmo nessa empresa, mas com um CNPJ diferente. Loucura, nem pode fazer isso, né? Então, hoje eu tenho essa concepção. E você saiu já... Quando você fez esse movimento, essa transição, você saiu, já conseguiu algum contrato imediato ou você penou ali até conseguir? Reuniões. Consegui algumas reuniões e, assim, é interessante porque como eu era muito de tecnologia, isso significa que tecnologia você é mais introspectivo. Geralmente E aí, naquele momento, exceto eu o Armin, assumi... que balança o cabelo. Eu amo vocês, viu? Arruma o óculos. Fica organizando a luz do estúdio e tal. Exato. Eu adoro esses momentos aqui do podcast, porque eles me amam. E naquele momento, eu percebi que
que eu tinha que fazer aquilo. E eu consegui, fiz algumas reuniões, e aí caí de novo no sentido de, cara, eu não vou conseguir conciliar os dois. E na época, eu tinha responsabilidades pessoais ali para cumprir com o meu salário, enfim, e eu acabei dando uma pausa também nesse CNPJ e continuei nessa empresa, nessa empreitada mesmo, mas como colaborador. Mas eu sempre tive um viés ali relacionado a isso, né? E aí, quando foi em 2016, eu saí dessa empresa em 2015, mais ou menos, tive uma passada por uma outra empresa. Quando foi em 2017, eu atuei nessa empresa durante um tempo, né? A gente acabou desligando esse CNPJ, aonde a gente teve a iniciativa e acabou não dando certo, tá? Continuei trabalhando como empregado normal. E aí, houve um momento onde eu estava atuando nessa empresa em que o vice-presidente dessa empresa, mais uma pessoa, eles teve um conflito relacionado e eles saíram e montaram uma empresa, né? E quando eles montaram essa empresa, como eu tinha ali contato com eles e eu era de operações, eles me convidaram para atuar dentro dessa empresa. Foi quando eu comecei, de fato, a empreender. Mas aí você estava numa outra empresa. Isso, eu estava numa outra empresa, que não era a Mobit ainda, tá? E aí, quando houve essa saída dessas pessoas e a montagem dessa empresa, foi quando me despertou de que eu falei, cara, eu quero empreender, eu quero montar uma empresa e eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho. Você já estava reconhecendo esse potencial por conta desse histórico, né? E vocês veem que as duas experiências antes de chegar nesse momento foram experiências assim, eu tentei, mas não deu certo. Por quê? Eu sou contratado, eu tenho uma segurança, né? Não deu certo porque vou ter que conciliar, não deu certo porque se eu arriscar mais pode ser que eu perca a minha segurança, né? Uhum. E muitos dos empreendedores acabam deixando seus negócios de lado, né? Por conta dessa segurança, né? Que é a contratação, que é o CLT, né? Eu queria Acho que é mais a preocupação da segurança financeira, do risco. É justamente. A preocupação com o futuro. Então... eu queria fazer uma pergunta em cima disso também. O Marcelo, quando eu estava contando, duas coisas me chamaram a atenção, mas eu queria perguntar uma delas especificamente agora, que é, você começou a empreender e você lembrou que você tinha compromissos, né? Conta para pagar, tinha compromisso com a família. E pegando, né? Na hora que você falou, tem dois tipos de empreendedor. Tem aquele cara que não tem opção. Ou ele vai para cima, porque senão ele não vai conseguir o leite, né? Uhum. Agora, você tinha uma carreira, você tinha a possibilidade de ser contratado por alguém, até porque na área de TI a gente tem uma recolocação mais rápida, né, de mercado, só que você tinha um sonho de empreender. Uhum. Aí você vai para empreender, larga isso para poder... Coloca esse sonho na geladeira por um tempo para poder focar nas contas para pagar. Cara, eu acho que a maior parte das pessoas que não estão na situação de que ou eu empreendo ou eu tô lascado, né? Passam por isso. Por essa insegurança em abrir mão daquilo que é certo, que é o salarinho todo dia 5 lá na conta, né? Pelo momento de vou para as cabeças e vou arriscar. Exato. Cara, como é que funcionou isso para você? Como que foi? Cara, para mim foi, assim, essa virada, né? Eu sempre tive uma carreira profissional onde eu tive uma boa remuneração, onde eu consegui construir ali alguns patrimônios. E aí, para fazer essa virada mesmo, foi difícil, porque a gente sabe o quanto, né? Perdão, galera, engasguei. Tá morrendo. Engasguei com água. Quando você vai empreender, a gente sabe que tem ali diversos pilares que você tem que construir, né? Pessoas, o produto... tem as leis aqui do Brasil, tem o próprio capital, né, o investimento. Certo. Então, isso tudo junto é o maior problema quando você olha e fala assim, cara, eu não vou, deixa. Então, as iniciativas que eu tive foram basicamente essas mesmo, porque eu tinha responsabilidades e aí quando eu ia e via que o negócio era um pouco mais embaixo, eu acabava dando um passo. Até que chegou um momento que eu falei, cara, tantas pessoas vinham e me falavam, então acho que a gente... Por vir de família humilde, enfim, acho que a gente tem essa síndrome de vira-lata ali, de não, será que eu sou capaz e tal? E eu não vou. Mas muita gente me dizia isso. E aí chegou até pessoas me dizer, falou, cara, você
desculpa a palavra, mas você é foda, você é bom no que você faz, Tem você potencial, consegue virar né? dinheiro. Eu me lembro de uma conversa quando fui pedir reajuste salarial para uma pessoa em específico, e aí eu vou explicar o porquê do que eu estou dizendo isso. E aí eu fui com um material de apresentação para ele para pedir reajuste. Ó, eu atendo esses clientes, eu faço tudo defender isso. tua tese. E ele nem sabia. E ele olhou para mim e ele falou, cara, beleza, tá dado. É isso que você quer? Tá dado. E aí ele complementou ali, falou, cara, você é muito bom, você se vira, você faz assim, você já pensou em fazer isso? Eu falei, cara, todo mundo fala isso para mim, mas não, né? Então, eu sempre tinha, eu tinha na época, né, aquela síndrome de vira-lata mesmo, de achar que eu não era capaz de fazer aquilo. Até que então, houve essa oportunidade. Falei, cara, é agora. E aí, nessa época, eu já estava com 33 anos, mais ou menos. Falei, ou é agora ou eu não vou mais. E aí, foi quando eu fui empreender pela primeira vez. E aí, eu entrei numa empresa, eu era o sócio, um dos sócios tinha 12% dessa empresa, junto com mais 3 sócios. E aí foi o meu primeiro case que deu certo, mas deu muito errado ao mesmo tempo, né? Como assim? Porque a gente... um dos pilares de uma empresa é quando você tem princípios, você tem valores, você tem ali a ética, né? Então, você tem que ter pessoas no lugar certo para você fazer com que você alavanque essa empresa. Com os mesmos valores. Né? Exatamente, com os mesmos valores. A famosa cultura, né, organizacional, né? Quando você tem uma cultura bem estabelecida, você consegue criar esses pilares, né? Esses pilares são sustentados aí para essas pessoas que se conectam com a empresa, né? Exato. Super importante. E aí, eu falo que deu certo, mas deu errado. Deu muito certo, mas deu errado por conta disso, né? Porque a empresa, ela alavancou muito ali, né? Então, a gente tinha pessoas boas, a gente conseguiu resultados bons, mas na hora que começou a alavancar, aí entrou ali a parte dos valores, dos princípios, que acabou não dando certo. E aí foi quando eu tive a minha primeira desilusão de empreendedorismo ali, né? Que foi como fui chutado literalmente mesmo, assim, né? Da empresa. Então, a gente acabou tendo muitos atritos ali de relacionamento mesmo, né? Então, a empresa, em algum momento, ela começou a alavancar. E aí entrou os princípios do ser humano mesmo, né? Ali da ética e contra a ganância, enfim, e aí não deu certo. Às vezes é o dinheiro falando mais alto do que os princípios, né? Isso corrói, né? Cara, mas vocês tinham um contrato? Então, sustentava essa relação? Tinha um contrato. Tudo estava tudo no verbal? Não, o meu ainda, o meu estava no verbal ainda, né? Mas eu tinha documentos de gaveta, eu entrei com dinheiro, né? Porque quando eu saí dessa empresa, eu peguei todo o meu capital e investi, então por isso que eu tinha 12% ali nela. E aí, cara, foi quando aconteceu tudo de ruim ali, né? Quanto tempo depois de você ter entrado? Um ano e meio, quase 2 anos, mais ou menos. E qual a experiência que você tirou disso? Cara, a experiência que eu tirei é que a primeira coisa, quando você vai empreender, você tem que escolher ali. É bom ter sócio, primeira coisa que eu dou como dica é bom ter sócio, porque você divide ali as responsabilidades, mas a primeira coisa que você tem que fazer é coloque a pessoa certa. Escolha bem. Escolha bem. E como saber que é a pessoa certa? Cara, você tem que ter ali, no mínimo, um convívio com ela, né? Você tem que conhecer o lado pessoal, por onde ela passou. Se você entende a família, os princípios, o que ela pensa, se ela pensa... e aí, quando você está pensando na pessoa, não precisa ser aquela pessoa que pensa exatamente a mesma coisa. Pode ser totalmente o contrário, né? Mas que ela tenha os mesmos princípios ali de você e a mesma gana de que ela esteja alinhada ali com os seus objetivos. E aí, o que eu pensei nesse caso foi que, será que se acontecer alguma coisa de ruim, como que vai ser o meu relacionamento com essa pessoa, né? E aí, ruim são situações de sentar numa sala de reunião, ter uma discussão ruim. E aí, como que essas pessoas vão lidar com isso? Então, foi a minha análise ali relacionada. Então, as pessoas que eu trouxe para ser meus sócios foram essas pessoas. As pessoas que eu sei que, independente do que acontecesse, a gente ia fechar as portas juntos ou a gente ia crescer muito. Vencendo esse primeiro desafio, vem um segundo, que é começar a formar a equipe. Exato. Como é que foi isso? Cara, eu dei sorte.
Dei sorte. Logo que eu comecei, eu me juntei com 3 pessoas magníficas, assim, né? E aí a sorte que eu tive é porque basicamente o que a empresa, o que ela precisa é de um marketing bom, de alguém, um vendedor bom, para começar, né? Para começar. Um vendedor bom, alguém de operações bom e alguém de números bons ali, né? Que alguém tem que cuidar da Exato. finança Esse e prestar é o conta do principal. físico, né? Alguém tem que vender bem, alguém tem que cuidar das finanças, né? Exato. Alguém tem que cuidar da operação. Né? Ou seja, o que você promete, né? Via marketing, você tem que entregar, né? Justamente. Exato. E essa empresa que você começou em 2015, então, você tinha esses 3 pilares? Um comercial bom, alguém na parte financeira e alguém na parte técnica para tocar a E o operação. marketing, né? E o marketing. Essa que eu comecei e que eu saí. Logo Sim, na sequência tinha pessoas muito boas. O problema foi o Infelizmente. sócio, né? Foi o relacionamento. O né? relacionamento. Que é a história do princípio, né? Que você comentou. Exato. E aí foi bom, assim, por isso que eu comentei, né? Que foi ruim, mas foi excelente ao mesmo tempo. Primeiro que eu aprendi muito, aprendi bastante com essas pessoas também. Aprendi tudo a qualidade deles e o que não fazer, né? Então, quando a gente começou a Mobit, a gente teve um resultado, assim, a gente vem crescendo 52% a cada ano. Uau! E para quem começou com 13 mil reais negativo na conta e hoje faturando, o último ano, 13 milhões... 13 mil reais? 13 milhões. 13 mil negativo na conta. 13 mil Começou negativo assim. lá em 2017, quando Exato. você saiu da outra empresa. E aí, porque Você meu virou a capital chave. inteiro ficou lá, né? Ficou lá. Ficou E você retido virou a lá, chave. virou briga societária. Briga por um mês ali, depois eu falei, cara, quer saber? Deixa quieto. Fica aí. E aí você virou a chave e iniciou a Mobit. E E, aí eu como falei- foi esse processo? E aí eu falei, vou montar... Sem dinheiro. Conta um pouco pra gente dos perrengues, né? Porque você sai de um lugar onde você tem uma certa estabilidade, mas não tem uma relação boa. Mas sai no 0 a 0, pior, Não, né? sai negativo. Você sai Negativo, negativo, cara. Como você se... E frustrado também, se né? reconstrói, né? Total, Isso, total. frustrado. Emocional abalado. Justamente, cara. É quase uma fênix, né? Fato. Se reinventando nesse cenário, né? Num cenário muito desafiador, porque se você tem uma ilusão, né? Desde o início, eu tentei empreender várias vezes, não deu certo. E quando deu certo, deu errado, como ele falou, né? Quais foram os principais perrengues até você estabelecer os pilares da Mobit? Cara, assim, a princípio foi o fato de não ter capital nem nada. E, assim, o legal de tudo isso é que quando eu saí dessa empresa, muita gente me procurou para me contratar mesmo como colaborador, né? Então, quando você falou assim, a frustração foi com pessoa. Mas eu estava muito certo daquilo que eu ia fazer. Empreender. Falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, é esse serviço que eu quero prestar. Eu já tinha tudo mapeado na minha cabeça, só que eu estava sozinho naquela, né? E com 13 mil negativos na conta. E aí eu comecei a fazer o quê? Cara, vou para cima. A princípio, a gente entrou numa esfera ali de, eu preciso recuperar da empresa anterior. Você fica naquela sensação ainda, né? Mas isso, graças a Deus, durou um mês. Depois desse um mês... Mas e a história do tenho conta para pagar? Cara, eu tinha carro na época, fritei meu carro, eu vendi meu carro e entrou nisso. Pegou sua reserva de emergência, que era um patrimônio ali. E fui queimando. Fui queimando, mas era porque eu acreditava bastante, né? Porque, como eu comentei, eu quando eu saí, eu coloquei todo o meu capital e saí sem nada. Mas eu tive ofertas. E ofertas que com certeza... eu iria ter a mesma remuneração de quando eu era empregado. Então, falei, não, mas eu não quero isso. Então, o que eu fiz? Se eu tiver que vender carro, se eu tiver que vender minhas coisas para eu fazer isso aqui, eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Então, na época, eu tinha um carro muito bom. Eu comprei uma Caloi 10. Sério mesmo? Eu comprei uma Caloi 10. A minha atual esposa, ela tinha um apartamento. Ela vendeu o apartamento e falou, cara, tô contigo, vamos aí. Olha. E foram várias Bacana. iniciativas, assim. Você vê quando você tem alguém também ali que apoia, Que né? apoia, né? Isso é super importante, né? Inicialmente, assim, até pegando um gancho sobre isso, né? Ela é minha atual esposa, também minha sócia. Então, inicialmente ali, inclusive, ela era minha sócia também nessa outra empresa, aonde a gente... Anterior. Na anterior. Então, ela falou assim, cara, eu não quero. Falei, eu vou.
vamos, não quero, mas eu te ajudo. Ela falou, meu, não gostei, porque eu que influenciei ela a ir para aquela outra empresa ali, né? Então, ela falou, meu, não tive uma experiência muito boa com empreendedorismo, vou voltar aqui mesmo para o mercado. Vou virar CLT de novo, Vou virar CLT de novo. E eu falei, não, eu vou, vamos, não quero. E aí ficou desse jeito, falei, eu vou. Ela falou, então tá bom, eu te ajudo. E foi quando eu comecei. E, Marcelo, conta pra gente, quanto tempo você ficou rodando no vermelho na nova empresa, na Mobit aí? Na Mobit, né? Mobit. Isso. Rodando no vermelho, ali até você conseguir os primeiros contratos e falar, ufa, tô começando a rodar no 0 a 0, break-even, começando a ganhar um pouquinho. E nesse processo, você pensou em desistir em algum momento? Quando bateu frustração? Como te motivava a levantar no outro dia para seguir lutando? Cara, em momento algum eu tive medo, em momento algum eu achava que não ia dar certo. Eu tinha na minha cabeça que ia dar. Nasceu uma convicção dentro de você que é isso. É isso, É aquele vai dar lance, certo. aquele lance de você arregaçar as mangas e trabalhar, né? Exato. É você acordar cedo e dormir tarde para ter o teu resultado. Porque muitas pessoas pensam que precisa ter tudo perfeito, né? A mesa perfeita, o escritório, algum funcionário para recepção, Mas né? eu queria chamar a atenção para a certeza que nasceu no coração dele. Porque o outro ponto que eu comentei que, quando ele estava falando inicialmente, me chamou a atenção foi... Ele vem de um meio, né? O mesmo que eu venho, por exemplo, onde eu não tinha empreendedores na família, né? E aí, essa síndrome de vira-lata que você comentou, porque quando você olha em volta, não tem esse amparo, você não vivenciou outras pessoas do teu meio, pai, mãe, né? De repente tio, alguma coisa, que estivesse empreendendo para você saber que você ia passar por perrengue. Exato. Né? Então, você teve que vir do zero para isso. Exato, exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, né? E é uma história interessante porque eu tinha uma rede, eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito de trabalhar, muito mesmo. Então, e eu sempre me relacionei bem com as pessoas. Então, quando eu decidi montar a Mobit e seguir em frente, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com toda a minha relação de amigos. Então, cara, tô aqui, tô montando uma empresa, o que você tem aí? Tô montando, o negócio vai ser esse, né? Você tem algo relacionado aí a coisas mais palpáveis, né? Como eu não tinha capital nem nada, coisas mais palpáveis que era mais a revenda. E aí entrou o meu espírito de venda de bolsas, vendas de bonés na época, venda de algumas coisas que eu já fiz lá atrás, né? Então, o que eu comecei a fazer? Algumas pessoas me deram oportunidade nessa rede de contato. Falou, cara, eu tenho aqui uns equipamentos a serem reparados, né? Aparelhos, smartphones. Vem aqui, né? Aí eu falei assim, vou pegar aí para você, levo, faço o reparo e aí eu te faturo depois. Beleza, Marcelo. E eu percebi naquela época que foi para ajudar mesmo, tá aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a relação de amigos. E aí, as coisas começaram a acontecer muito rápido, muita gente começou a me ligar, acho que houve ali eu tive aquela sensação de sensibilização entre comoção os amigos. Entre os amigos, né? E, cara, o cara, ele tá acreditando no negócio dele. E aí, algumas pessoas começaram a me ligar, Marcelo, liga para fulano de tal lá que ele tem isso. E aí, cara, foi onde começou. Então... Só colocando aqui um ponto importante de novo, né? Como as relações te ajudam. O network ele é extremamente importante, as relações. Acho que esse é o ponto primário aí para qualquer partida e qualquer jornada, né? Exatamente. Foi assim que começou. Bacana. Então, a princípio, foi nessa praticamente revenda ali, fazer um serviço mesmo, né? Então, a gente tinha um FII ali, eu negociava bem ali e comecei a fazer com reparos. Logo na sequência, aí a gente começou já a montar a apresentação, o que seria do carro-chefe, que é o que a gente mais... o que eu, na época, gostava mais de fazer, da parte de consultoria. E aí eu comecei a falar mesmo, apresentar para algumas empresas. E aí, assim, em 3 meses, a gente conseguiu fechar já o primeiro contrato. Eram contratos pequenos, mas em 3 meses a gente começou a já faturar ali, né? Até que... Em 5 meses, a gente fechou o nosso maior que hoje é um dos clientes que ele veio crescendo junto com a Mobit ali. E aí foi também por relação de network, vai te ligar uma pessoa aí. E aí, quando eu entendi, quando eu caí naquele cliente ali, naquele lead ali, que eu vi o tamanho daquilo, eu falei, cara... E ele gostou.
e falou assim, eu quero comprar seu serviço, foi ali que eu falei assim, vai dar muito certo isso. Então é um cliente que nasceu com a empresa e está com a empresa até hoje. Até hoje. Olha Até que hoje. bacana, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, porque lançar um negócio já não é fácil, mas uma vez que você lança, você ainda tem que fazer com que ele continue se tornando relevante para o mercado. Geralmente as empresas quando conseguem se lançar e conseguem começar a ganhar uma notoriedade no mercado, elas vão atingir um certo platô, né? Uma certa estagnação, porque ou o mercado está mudando, né? Ou porque está faltando alguma coisa que leve ela para uma próxima fase. Vocês passaram já por esse momento ou ainda não chegou nesse estágio? Não, ainda não. Ainda não. A gente não passou por... assim, o que a gente vem fazendo na Mobit, assim, foi algo meio que surpreendente. Assim, a gente não passou por fases ruins. A gente, como eu comentei, a gente vem crescendo aí a cada... 52% ao ano. 52%. Então, a gente não teve essa fase. A gente nem teve tempo para entender que isso, de repente, estivesse acontecendo ali. No momento, por exemplo, como a pandemia, que muitas empresas ali tiveram um problema, foi aonde a gente mais cresceu. Respondendo a sua pergunta, foi mais ou menos ali sem dinheiro mesmo, sem entrar ali, foram quase 8 meses, mais ou menos, que a gente... Só ali com recursos, família, ajudando... Se segurando só como investindo dava, na empresa. Só investimento. Sem ter retorno, né? Exatamente. E olha, Marcelo, agora super interessante, né? Porque quando a gente olha a telecom, né? A gente entende, então, que a Mobit tem um caminho aí, um cunho voltado a serviços de telecomunicações, naturalmente, né? Então, o leque de serviços de vocês está voltado a telecomunicações em geral? Não mais, né? O que é a Mobit, né? Mobit de mobilidade ali, de telefonia, o IT de tecnologia, né? Eu, como eu comentei, trabalhei durante muito tempo ali com serviços de TI. Mas o que eu entendi, o que eu gostava, o que eu gostava, o que era o carro-chefe ali inicialmente da Mobit era tudo a parte de telecomunicações e foi onde a gente alavancou muito, né? Mas eu tinha absoluta certeza que um dia eu voltaria a fazer ali serviços relacionados à tecnologia, tá? Então, eu fiquei durante 1 ano e meio um consultor dentro da Mobit, aonde a gente fez várias pesquisas para 5 anos, né? Então, isso foi em 2022 para 2023, 2022 inteiro ali, né? Inicialmente de 2023 com consultor, onde a gente fez um mapeamento para 5 anos. E ali tinha várias atividades relacionadas a produtos de tecnologia, tá? Em 2024, a gente começou aí foi onde a gente finalizou essa parte, né, esse estudo. A gente continua alavancando a parte de telecom, de telefonia, e agora a gente vai entrar numa empreitada muito forte de tecnologia também, tá? Inovando, né? Bacana. Isso aí. Essa é uma proposta que todas as empresas precisam optar, né? Quando o negócio, de certa forma, começa a dar uma estagnada, né? O que eu preciso até diria fazer, antes, lembra né? que a gente falou no episódio anterior, que o melhor momento para inovar é quando você não precisa dele, né? Justamente. Quando você já tá na crescente, você vê que a operação já está rodando, então você começa a pegar o executivo, olhar para uma outra vertente, olhar para uma nova linha de negócio para poder continuar expandindo, né? Exato. Esse é o grande... É a grande sacada ali de quem quer, de fato, crescer, né? E você continuar no mercado. A gente tem aí estatísticas de empresas que duram startups, né? Que duram ali no máximo 3, 4 anos, né? Então, quando você pega uma empresa onde você tem um potencial e aí você, em determinado momento, se você estagna, com certeza, a tendência, né? Que na maioria das vezes, as empresas elas quebram exatamente por conta disso, porque chega em determinado momento, você não traz mais nada, você não inova, você não traz novos produtos, serviços, e aí é onde a concorrência, ela entende o que você está fazendo, vê que é legal, faz algo que é melhor, começa a trazer ali diferenciais e você vai ficando para trás, e aí quando você olha, você já perdeu. Ah, legal. Eu queria fazer uma pergunta já levando para um lado do teu estilo de liderança. Você se espelha em alguém para... esse cara é meu referência para poder fazer a sua liderança, para poder tocar teu negócio? Como é que é? Antes de você responder, só para trazer um dado aqui que você comentou agora, né? Se vocês sabiam que 60% das empresas que são abertas fecham no primeiro ano?
Eu tinha visto esse dado. Não lembrava que era 60, eu só lembro que era 60%, era pesado. Então, né? E aí eu mando uma pergunta para você, para quem quer empreender, quem está começando a empreender. Se você tivesse que elencar 3 pontos principais, 3, não mais, que uma pessoa tem que pensar antes de começar a empreender, por onde você começaria? O que você indicaria? Hoje, pessoa. Por quê? Quando eu comecei a empreender, eu conversei com muita gente. Investidores, amigos que já tinham empresa. E aí, um amigo que é empresário em uma grande... Inclusive, ele construiu um grande negócio. Ele comentou, Marcelo, você está começando, o seu maior desafio vai ser pessoas ali, porque negócio cai a todo momento. Eu estava vendo um podcast do Ike Batista, e aí fizeram essa mesma pergunta para ele. Ele falou, cara, cai negócio a todo momento para mim. Então, negócio tem, né? O que a gente precisa fazer é entender o que é a eficiência ali, né? Mas o maior desafio ali que a gente tem é de ter, a princípio, o que eu penso é pessoa, primeiro. Porque negócio tem muita coisa para fazer, muita de verdade. Bacana. Então, a premissa principal é você ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar. Exatamente. Pessoa certa no lugar certo. Então, acho que principalmente hoje, né? Então, a gente tem muita tecnologia, ferramentas, claro, né? Isso vem junto, mas ali as pessoas, né? Se você tiver pessoas boas mesmo ali para estar junto com você, é o que... e compra a ideia ali junto com você, o negócio ele vai ficar fácil. E aí, então, fazendo vínculo com pessoas, qual é a pessoa em quem você se espelha para o teu estilo? Cara, eu tenho algumas pessoas, assim, né? Ultimamente, eu tenho estudado bastante ali, lendo bastante livros ali, né? Claro que eu não gravo muito o nome ali, eu entendo mais o conceito, mas tem uma pessoa em específico que montou alguns negócios ali, que é o Thales Gomes, que montou a Easy Taxi e algumas outras empresas. Eu me identifico bastante mesmo. G4, ali né? Do G4. Tem bastante referência no mercado, o Thales, né? Exato. Eu acho que ele é uma pessoa que é jovem, que começou do zero também ali, que teve uma história parecida ali, né? Semelhante. Eu vi uma palestra dele uma vez. Então, eu acho que ele é uma inspiração para mim hoje. Logo quando ele vendeu a Easy Taxi lá, ele fez uma palestra. Eu estava em algum evento, não lembro, de algum fabricante de software, acho que em 2014, 2015, alguma coisa assim. E justamente ele falando como foi a empreitada, que quando ele desenvolveu o aplicativo, ele passava do ponto de táxi, ficava oferecendo para taxista por taxista. Exato. E não conseguia convencer o pessoal a usar o aplicativo, o taxista aderir ao aplicativo. E aí ele foi perceber uma coisa comum lá, o que todo taxista gosta. Então ele achou um ponto que todo taxista gostava, ele começou a oferecer aquilo junto com o produto dele embarcado. E aí, a partir daí, ele conseguiu deslanchar, né, o negócio. Então, exato, também a rapidez, a velocidade de você entender e a percepção de você ter que agregar alguma coisa para o seu negócio andar, né? O que leva, na minha opinião, né, o que leva um negócio a dar certo ali é você entender o que de fato gera resultado para para quem você está oferecendo, né? O diferencial da gente, né? O meu diferencial, acredito que tenha sido para estar alavancando a Mobit foi exatamente isso, né? Eu passei por várias empresas, como eu comentei, tinha muita coisa engessada ali, e aí eu fui numa linha de entregar algo que não de serviço, porque serviço, automaticamente você entra numa linha de custo, né? A despesa das empresas, né? Agora, quando você inverte isso e fala para o nosso cliente hoje que, ó, eu vou gerar um resultado de negócio para você, vou impulsionar o seu negócio, aí já muda. E a gente criou isso. Por isso que a Mobit teve esse aumento aí significativo no mercado. Ascensão aí, essa né? ascensão. Legal. E hoje você como executivo, você se vê um cara mais gestor de pessoas, mais comercial? Como que você se enxerga hoje na sua posição? Eu acho mais comercial, assim, por incrível que pareça, né? Apesar de eu na época lá ser nerd ali e ficava mais na operação mesmo ali, no meu mundo, né? De resolver as coisas ali. E aí é uma história até interessante também, porque quando a gente fundou a Mobit, a nossa sócia hoje, ela era para ser a comercial.
Ela era quem inclusive, ali deu todo o viés que eu tinha que ter ali. Falou, ó, tem que ir por esse caminho. Foi em algumas reuniões. Ela te deu o caminho das pedras, então, Exato. né? E aí eu falei, cara, isso aqui é legal, deixa eu também fazer. A gente estava começando, todo mundo precisava vender, né? Mas a diferença de você vender algo relacionado a um produto aqui com um serviço, enfim, muda um pouco, né? E aí eu fui me arriscar. Falei, cara, eu preciso ir também. Né? Então, inverteu o negócio. Ela era para ser do comercial. Hoje, ela é CFO da Mobit. E eu cuido da área comercial. Uma pergunta que eu coloco para todo mundo na mesa aqui. O empreendedor, ele precisa ter a veia comercial? Claro que precisa. É natural, né? Eu acho que ele tem que ser o natural. primeiro a acreditar no produto que ele se propõe a vender. Uma coisa é você acreditar no seu produto. E aí você vende isso, sabe? Se não tem o viés, tem que aprender. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Tem muita gente aí que ensina, tem muitos livros e tem que se arriscar. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu me arrisquei, chegou ali, houve reuniões ali que eu fui fazer e foi uma merda a reunião e eu sabia daquilo, mas eu fui resiliente. Falei, não, eu vou encontrar uma metodologia e aí era uma reunião com uma pessoa, aí você trava ali na hora. Quando eu vi, eu estava fazendo reunião com 15 pessoas fora o que estava via vídeo eu sozinho. E ali foi onde eu falei, não, esse... É uma barreira que vai ser passada. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou mais lado comercial, mas tem ali um lado de pessoas, mas eu acho que na Mobit, por exemplo, a gente tem ali pessoas que cuidam mais dessa parte de gestão de pessoas enquanto eu fico ali na estratégia mesmo. E aproveitando o tema de pessoas, né? Conta pra gente quantas pessoas tem na Mobit, como é que você formou esse time, né? Como é que separou essas áreas? Porque a gente tende a colocar a mão na massa, né? O empreendedor vai lá, vai estruturando, vai executando para justamente conseguir treinar, validar, né? Fazer aquela prototipação e ver se aquele produto ou serviço deu certo. Como é que foi a formação desse time, né? Cara, a gente inicialmente foi isso, né? A gente mudou logo no começo da Mobit e a gente sempre teve esse pensamento de que uma pessoa ela tem que estar no lugar certo e explorar ao máximo dela. O que ela tem mais de qualidade, né? A gente tentou, por exemplo, essa CFO nossa, ela era do comercial, mas ela não tinha ali algumas atividades que o comercial tem que ter. Então, a gente inverteu, né? Então, a partir dali, a gente começou em 4, né? E aí, depois, a gente foi fazendo algumas outras contratações, mais basicamente, assim, a empresa foi crescendo e a gente foi trazendo essas pessoas, mas era no início mesmo, era conversa, trazia ali, não tinha uma estratégia mesmo, até porque era tudo muito novo ali pra gente, né? Só que logo na sequência, a gente trouxe uma pessoa mesmo que tinha ali a formação em RH, a gente sempre se preocupou muito relacionada a isso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa que, apesar de a gente ter 63 pessoas, né? Então, na maioria das empresas, pelo que eu vejo, uma empresa de 63 pessoas não tem um RH. Normalmente, é um dos sócios ali que cuida, né? Faz a gestão das pessoas. Ou o líder da área, por exemplo, né? Exato. Acaba atuando, né? Exato. A Mobit não. A gente tem uma pessoa em específico mesmo, que ela é formada, que ela é psicóloga. Inclusive, eu assisti muito tempo Billions, né? Sim, e aí eu vi ali que em momentos de pressão tinha uma psicóloga ali, que era bem legal mesmo. E eu vi aquilo e falei, caramba, acho que para a Mobit vai ser legal. Porque é uma empresa que... Nós somos uma empresa de serviços, consultoria, então é pressão a todo momento ali, né? Então, a gente precisa de alguém para estar dando esse suporte. Então, não só isso, né? Não a parte de psicologia, mas também da estrutura de contratação, de ter um onboarding certo, de quando a pessoa entrar, ela saber o que ela tem que fazer, o que a empresa representa, quais são os princípios, os valores, a humanização, reconhecimento. Então, tudo isso a gente tem de forma bem estruturada ali na Mobit. Então, logo no início, a gente estruturou. Inicialmente, assim, quando você não tem... E aí até uma dica que eu dou mesmo, né? Porque quando você não tem uma estrutura como essa, você começa a ter muito turnover de pessoas, né? Então, entra uma pessoa, sai, isso é um prejuízo gigantesco para as empresas. Na qualidade do serviço para o cliente cai demais, né? Total. Então, é um prejuízo como um todo, tanto para o cliente quanto para a empresa. Depois que a gente estruturou isso, o nosso turnover é muito baixo mesmo, porque a gente cuida da pessoa na entrevista.
A partir do momento que a gente está entrevistando, a gente já está cuidando. Então, a gente já começa percebe... na contratação certa, né? Exatamente. Justamente. Exatamente. Testes de interpretação, lógica. Então, a gente fez todo um... Né? Então, para entrar, ele passa por uma bateria ali de atividades. E aí, quando ele entra, tem todo um onboarding também ali que fez total diferença. Agora, existe um dilema, né? Como equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, Cara, né? essa pergunta tava na minha cabeça aqui agora. Você tem vida pessoal, velho? Porque hoje, para empreender no Brasil, cara, você tem que trabalhar muito mesmo, né? Cara, isso para mim, assim, eu nunca tive problema, porque eu gosto muito de trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu conheço, por exemplo, mais de 20 países. Então, eu sempre conciliei ali o trabalho com a minha vida pessoal. Então, por exemplo, em muitos casos, já tive casos onde eu estava em um hotel de férias, e aí um cliente ligou e eu tinha uma responsabilidade relacionada, eu parei ali, trabalhei e mandei o que tinha que mandar, a proposta. Inclusive, era um cliente muito bom ali. Sim. E aí, então, é essa conciliação que eu faço ali, né? Então, em muitos casos, eu estou viajando, de vez em quando eu tenho que parar, trabalho um pouquinho, volto. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Geralmente é como você recebe esse impacto, né? Às vezes as pessoas se colocam numa posição de problema, né? Ah, tô sendo acionado, putz, no meio das minhas férias. Mas se você levar a vida dessa forma, você vai internalizar esse problema e vai se contaminar e vai realmente ficar doente, né? O lance do burnout, dessas questões que a gente acaba... Obviamente que tem outras situações envolvidas até uma pessoa chegar a burnout, né? Mas eu acho que nesse tipo de situação em que você pode resolver rápido e continuar aproveitando, eu acho que a gente separar as coisas e continuar progredindo da forma que a gente acredita que é bom. Porque se ficar ruim mesmo, aí começa a afetar, que é quando você não consegue ter tempo para nada. Mas só de você ter tempo, reservar um tempo para você poder viajar, você acabou de falar, né? 20 países... Você, de certa forma, você consegue ali ter o teu lazer, né? O empreendedor que consegue ter o lazer, isso é muito bom. Trabalha quantas horas por dia? Hoje na média, 7 horas, 8 horas no máximo. Legal, pô. A gente estruturou um time muito bom mesmo para que... É claro que, assim, existem fases, né? Tem fases que eu trabalho 16 horas por dia. E principalmente no início, né? Principalmente no início foi total, não tem como, né? Mas aí você vai estruturando um time onde o seu time ele vai suportando e vai virando aquele efeito dominó, né? Um time bom, então, como eu sempre friso, né? Pessoas boas nos lugares certos ali, vai fazendo com que você durma mais, vai fazendo com que você possa viajar sem problemas. Então, em dezembro, por exemplo, eu passei alguns dias, né? Foram quase 3 semanas com os meus sobrinhos, com a minha irmã, estava na Disney, então bem tranquilo. Foram raras as vezes que eu tive que parar, fazer alguma coisa ali do trabalho. Então, a partir do momento que você estrutura a empresa para que ela ganhe escala, automaticamente a sua vida ela vai ficando melhor. Tem algum tipo de problema, entrou novos projetos, precisa alavancar em alguma outra, que é o que a gente está fazendo agora na parte de tecnologia, obviamente você vai se dedicar um pouco mais. Queria fazer um resumo do que a gente falou. Então, quando eu perguntei os 3 principais requisitos, eu fiquei aqui elaborando, né? Então, você disse pessoas, primordial. Resiliência. Resiliência, você total. passou lá quase 1 ano lá no perrengue até conseguir, de calor 10 até conseguir sim. rodar o negócio. Pessoas, resiliências, estruturar muito bem a sua operação para poder escalar. Exato. Então, acho que são os 3 pontos principais aí. E a capacidade de vender, que tem que ser nativa do empreendedor. Cara, coragem e persistência também, né? Porque ele persistiu bastante, né? É a resiliência, né? Mas, assim, um fator muito importante dentro da empresa é você ter uma administração muito boa ali, financeira, junto com o comercial, por exemplo, né? O que eu vejo em muitas empresas que não acontece, e aí por isso que existem vários problemas lá. Hoje, a gente conseguiu estruturar isso muito bem na Mobit. Então, a gente tem no detalhe cada número que acontece, né? Então, isso é algo que também ali, quando você falou da administração, eu concordo com você. Eu acho que tem que ter mesmo alguém ali na frente mesmo, controlando isso, para que você tenha uma visão do que está acontecendo ali, né? Então, não ser pego de surpresa. Então, a administração ali, o financeiro, tem que ser muito forte mesmo. Legal. E para mim encerrar aqui minha participação,
Agradecer, Marcelo, aqui a sua participação. Agradecer meus amigos aqui, do podcast sempre. E a você, caro colega aí que está assistindo, que tenha um bom aproveito aí desse episódio. Mas não deixe de seguir o nosso canal, né? Clique ali em seguir, aperte ali o sininho também para acompanhar as novidades aqui da nossa programação de gravações aí, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado você. Eu também queria te agradecer, Marcelo. Baita troca, muito bacana essa nossa aqui. Foi sensacional. Eu, como take-out, né? Como o principal ponto da nossa conversa, o que mais me impactou, houveram vários momentos, mas o que mais me impactou foi o momento que nasceu no teu coração a certeza de que era isso que você queria fazer. Exato. Entendeu? Eu quero empreender, eu vou empreender e para mim não tem outro caminho. Né? E é engraçado que hoje, né? Até para a gente finalizar, mas é que hoje eu vejo que no Brasil ou lugar afora, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que é muito fácil, inclusive. É muito fácil. Empreender é fácil. Empreender é fácil. Basta ter esses 3 princípios, né? Não é difícil, é fácil. Diferente. Exato. Legal isso, né? Legal. E aí o que falta hoje, eu acho que é isso, né? Pessoas ali que falta coragem, às vezes, né? Exatamente por tudo que a gente comentou. Mas quando você coloca o pé ali e fala assim, eu quero, eu vou, eu consigo, tem muito negócio por aí. Então, não é difícil, é fácil. Só que você vai ter que se passar por muitas situações ali, ser resiliente, tudo isso que acontece. Então, tendo isso em mente, cara, negócio tem. Muito bem. Fica aí então o recado, querido ouvinte. Empreender é fácil, tá vendo? Uma visão nova. Show de bola. Parabéns, Marcelo, pelo resultado. Obrigado por aceitar o convite. E até a próxima. Obrigado. Valeu, gente.